Olá, Daniel, boa tarde também para todo mundo que nos acompanha. Exatamente hoje, dia 19 de abril, dia do Exército Brasileiro. E claro, aqui em Cachoeira do Sul, a data não vai passar desapercebida, tem várias atividades que estão ocorrendo aqui no Exército em Cachoeira do Sul e eu falo aqui do 13º GAC e ao meu lado o Tenente Coronel Oliveira Neves. Tenente Coronel, fala um pouco sobre essa data, né, dia 19 de abril, dia do Exército Brasileiro, a importância dessa frente para a população como um todo, dessa frente de suma importância aqui em nosso país. Boa tarde. Boa tarde, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de divulgar realmente o nosso trabalho. Hoje é uma data muito importante porque em 1648, nessa mesma data, dia 19 de abril, houve a primeira constituição de uma força que era composta por negros, índios, brancos, né? Os brancos portugueses que colonizaram o nosso país, os escravos negros, né? E os indígenas que também eram um povo nativo aqui do nosso país. E naquela ocasião houve essa concentração de forças, de tropas, no intuito de defender a pátria. A primeira vez que a palavra pátria ela surgiu foi nessa ocasião. Então, naquele período, lá em 1648, houve a primeira Batalha de Guararapes. Por isso que, no dia de hoje, 19 de abril, se comemora o Dia do Exército. Então, naquela ocasião, expulsamos os holandeses. Foram anos de batalhas, né? Anos de combates renhidos em que, realmente, a pátria ela foi a causa única de que todos esses povos eles estivessem congregados, né? Num objetivo de realmente defender o solo brasileiro. Tá certo. Comandante, pode ser uma pergunta um pouco branda, mas principalmente a nova geração que nos acompanha talvez não entende o significado do Exército. O que ele representa para o nosso país? Bom, o Exército ele não é só uma instituição, né? Ele é praticamente uma grande família, em que as pessoas elas movidas por um objetivo, por um ideal, esse mesmo objetivo, esse mesmo ideal que eu citei anteriormente, né, de defesa da pátria. Ou seja, nós temos aqui o grande objetivo de promover a defesa, né, do nosso território, da nossa gente, da nossa inteligência, da nossa cultura, da nossa instituição pátria, né, e contribuir para o desenvolvimento nacional, né, por meio de ações nas fronteiras, a defesa do nosso território, integrando, né, a faixa de fronteira com o nosso interior, fazendo com que realmente cada jovem que venha servir o Exército ali naquela idade de 18 anos, ele comungue dos mesmos pensamentos. Culto aos símbolos nacionais, o amor à pátria, a defesa da liberdade, a defesa daquilo que nós acreditamos que são os princípios básicos de qualquer povo, né, que caminha em direção à ordem e ao progresso, que é o nosso povo brasileiro. E Cachoeira do Sul, podemos dizer que é uma cidade privilegiada. Temos o 13º GAC, 3º Batalhão, então é uma cidade que abraçou o Exército. Na verdade, aqui Cachoeira, há mais de 100 anos, ela acolheu o Exército. Então, hoje, giramos em torno de 1.100, 1.200 militares na ativa que trabalhamos aqui nessa cidade. Fora os beneficiários, né, familiares. Então, assim, eu diria que talvez 3% da população de Cachoeira ela está de alguma forma vinculada ao Exército Brasileiro. Então a gente se sente muito acolhido pela sociedade cachoeirense. Eu mesmo não sou cachoeirense, mas guardo no meu coração essa cidade, uma cidade que eu amo, né? Tenho grandes amigos aqui, tem pessoas que eu realmente considero como parte da minha história particular de vida, e todos aqueles que passam por aqui, eles realmente se sentem acolhidos e muito queridos pela cidade de Cachoeira do Sul. Comandante, para o dia de hoje, o que está sendo programado, temos formatura, o que ocorre também durante a semana, né? Porque, querendo ou não, o Dia do Exército para vocês é todo dia, né? Todo dia. Hoje é principalmente uma data simbólica, né? O que tem de programado para hoje? Hoje nós temos a formatura, né, de celebração da data. Haverá em todo o Brasil essa mesma solenidade em que se entregam condecorações, diplomas de amigos do Exército. Existem nas grandes metrópoles como Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, eventos de exposições de materiais, a apresentação de bandas, de orquestras sinfônicas, né? Tudo isso com a ideia de não só divulgar a imagem da força, mas sim de acolher, de fazer com que as pessoas conheçam um pouquinho do nosso trabalho. Pode ser uma bobagem em alguns momentos assim, a gente parar um pouquinho e pensar, mas existe sim uma força terrestre, existe um exército brasileiro que cuida realmente do nosso território. E a maneira como nós encontramos para também divulgar esse trabalho
que muitas vezes ele é silente, a gente também não vai ficar expondo as nossas condições sob qualquer maneira, mas essa divulgação do trabalho de psicossocial, né? Você trazer o público civil para dentro dos quartéis, visitações, escolas, palestras que vão acontecendo ao longo do tempo, né? Nesse período. Nós temos aí algumas universidades e escolas que recebem, né, os nossos oficiais para dar palestras, como ingressar na força, quais são as condicionantes para servir o Exército. A participação da mulher hoje também é muito, muito maior do que foi há anos atrás. Então, tudo isso faz parte dessa semana de comemorações. De certa forma, o Exército ele se torna um amigo da comunidade. Também, né, e a comunidade ela é amiga do Exército, porque, como eu gosto de falar, o Exército ele é brasileiro. Ele não é gaúcho, ele não é carioca, ele não é amazonense, ele é o Exército brasileiro que é amálgama, que ele junta todo esse povo brasileiro em torno de um só objetivo, que é o amor à pátria e a defesa da nossa nação. Ok, tá certo. Então, o relato do Tenente Coronel Oliveira Neves, comandante do 13º GAC, falando, Daniel, sobre o Dia do Exército, comemorado nesta quarta-feira, dia 19 de abril. Eu volto com você aí no estúdio.